Esse bairro de Curitiba era conhecido como Morro do Querosene. Era uma região de arrendatários rurais, pessoas que sublocavam a terra dos grandes proprietários rurais que cultivavam suas coisinhas, que tinham suas plantações. Aqui tinham colônias de imigrantes portugueses, italianos, enfim, inícios de Curitiba. Mas tudo isso mudou nos anos 1975, quando o bairro ganhou um nome comercial, um nome popular, um nome que mostrava toda a sua glória, toda a sua riqueza. Sim, ele tinha que representar, o seu nome tinha que representar a distinta sociedade curitibana que habitava essas ruas, que fazia suas grandes casas, suas belas casas, que contratava projetos de arquitetura, que contratava arquitetos para fazer suas casas, que tem um planejamento urbano, que tem amplas calçadas. Esse bairro ele precisava de um nome e sair da pecha do Morro do Querosene. Então, em 1975, isso aqui tudo virou o Jardim Social. Sim, amigos, hoje eu vim gravar, fazer uma review de bairro, fazer uma exploração urbana nesse bairro que foi, inclusive, um dos primeiros bairros da elite de Curitiba, onde os ricos de Curitiba começaram a se estabelecer, né? Tirando os barões que estavam ali na João Goulart e tudo, né? E numa parte do centro, aqui a burguesia curitibana, os grandes comerciários, pessoas com muito cachorro, né? Eles começaram a se assentar por aqui, né? Então eu vou fazer essa review de bairro, vamos mostrar para vocês as casas, a arborização, os jardins, que são muito bonitos, né? E também opinar sobre tudo isso mais um pouco. E antes de continuar essa caminhada, é muito importante que você deixe um like no vídeo, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e também comente a tua opinião. Beraldo, por que fazer isso, cara? Eu já tô assistindo o vídeo. Cara, sim, muito obrigado por assistir, mas deixando o like, comentando e se inscrevendo, você ajuda o algoritmo. O algoritmo é a máquina por trás do YouTube que recomenda os vídeos do Beraldo, de todos os youtubers, para mais pessoas, né? E aqui no YouTube a gente precisa que o algoritmo esteja refinado, esteja entendendo que o vídeo é legal e que ele tem que espalhar esse conteúdo para mais pessoas que gostem daquele assunto, né? Então por isso é muito importante que você clique no botãozinho do curtir, se inscreva, comente. Isso tudo ajuda muito, vocês não fazem nem ideia de como isso ajuda no engajamento dos vídeos. Fechou? Obrigado. Agora sim vamos andar. Vamos andar pelo Jardim Social. Foi um bairro muito pedido, hein? Pediram até na minha DM, agora eu vou esquecer o nome do querido que pediu lá, acho que é Guilherme. Se eu não me engano, pediu, pô, faz um vídeo Jardim Social, bairro da minha infância. Estamos aí. Se esse bairro marcou a tua vida de alguma maneira, também comente aí pra gente compartilhar e saber, né? Então, rapaziada, o que eu espero dessa caminhada aqui no Jardim Social? Duas coisas. Estou humilde. Eu espero arquiteturas interessantes, arquiteturas residenciais interessantes. Aqui tem casas muito grandes. Até no comecinho do vídeo, não sei se vocês repararam, mas passei por várias, assim, mansões, né? Não tem como não ser. Então, e tem casas modernistas, casas neoclássicas, casas coloniais, né, que seguem esse estilo, casas ecléticas, tem muita coisa, né? E outra coisa que eu espero aqui do Jardim Social é uma experiência do seu planejamento urbano, porque eu tenho a impressão, pelas pesquisas e tudo, que é um bairro extremamente arborizado, que é um bairro de amplas calçadas, de jardins muito bonitos, né? Então eu espero ver isso também, ver como isso se relaciona com a arquitetura, com o cotidiano das pessoas, com os eventuais comércios que a gente encontra por aí, enfim, é isso tudo que eu espero para esse vídeo, para o Jardim Social. Eu estava ali na rua Fagundes Varela e virei aqui na gloriosa rua Manuel Correia de Freitas. E daí, se tu quiser saber qual é o nome da rua, vai fazendo caminho no mapa e vai seguindo, tá? Não vou falar todas, não consigo. Enfim, mas eu saí daquela porque ela é uma rua principal, uma rua coletora, uma rua que liga bairros, né? E eu quero ir nas ruas tranquilas, né? Tem um vídeo que eu gosto de andar nas ruas movimentadas dos bairros, né? Que eu vou
nas ruas que tem comércio, que tem movimento, para a gente ver outros perfis, outras descentralizações da cidade. Mas essa aqui eu estou mais interessado no interior dos bairros. Ó, e eu ia falar que isso aqui é uma casinha simples, mas não é. Pensei que era uma casinha no alto do morro, mas não, já é um pequeno condomínio e tal, mas assim, percebe-se o perfil bem variado de residências, algumas bem antigas, outras mais modernas. É que de fato o bairro, desde ali dos anos 50, que essas famílias da sociedade civil de Curitiba começaram a se estabelecer por aqui, ele incorporou esse perfil de classe alta, né? É como se fosse um Alphaville, um bairro planejado para essa galera de alto poder aquisitivo, né? Se liga aqui o tipinho da arquitetura. Essa até não sei se eu gosto, eu acho que eu não gosto. Eu acho que tem muitos elementos que quer se amostrar muito, sabe? E não necessariamente tem tanto conteúdo. Mas enfim, o que é importante é você saber, é você perceber o padrão, né, estético, o nível arquitetônico dessas casas. Inclusive, quando eu entrei no bairro, no comecinho do vídeo, tinha uma mega mansão de esquina com umas 3 guaritas, né? Muros super altos, assim. Então até tem esse tipo de perfil aqui, não é só a classe média alta, mas tem uma classe super alta também, né? No nível de bilionários, a gente nem sabe quem que mora ali. Mas ó, mesmo assim, a gente tem exemplares de casas bem características da metade do século passado, que ainda para época são casas muito grandes. Essa casa completamente, quer dizer, definitivamente não é um padrão popular que a gente está acostumado, que a gente viu lá no Capão da Embuia não, no Novo Mundo, que eu fiz um vídeo por lá, ali ao redor do Mercado Sal, falecido Mercado Sal. Enfim, não é esse padrão popular, mas são casas que também não vão para luxuosidade, são padrões de uma classe média ali, média alta da época do século passado. Claramente é um lugar que a gente percebe que de novos ricos, assim, sabe? Não necessariamente das famílias de barões, das famílias de colonizadores, das famílias dos paulistanos que vieram para abrir terra e aquela coisa toda, né? É mais um perfil diferente dos novos ricos do século passado, que são os comerciantes, são os agricultores que já estavam há muito tempo na terra, sabe? Não necessariamente um latifundiário, mas algo nesse tipo, né? Uma nova burguesia de fato. Olha essa casinha aqui, ó. O tiozão vem ali, não filma ele, mas é esse o perfil, e é um perfil que a gente percebe também na maioria das cidades brasileiras, né? Um perfil até histórico, que essa mudança dos paradigmas tem os grandes barões, sempre tem ali os bilionários que herdaram as capitanias, herdaram as terras, os donos de engenhos, que esses se estabeleceram primeiro, e daí tem os palácios e palacetes, mas aí em subsequência vem esse outro tipo, que são dos comerciantes, né? Das guildas, se a gente for usar um termo mais medieval, né? Dessas associações da galera do milho, da galera do têxtil, tá ligado? Uma coisa mais assim. Mas é muito interessante, né? Muito interessante. O padrão é realmente bem variado. Algumas a gente tem casinhas bem de voz, algumas bem que a gente viu lá no bairro das Mercês também, daquele tipo. E do nada a gente também tem mega mansões e casas super modernistas, casas de requinte arquitetônico, né? Então ele varia bastante, mas não é porque varia, que ele varia tanto não é porque ele varia no estilo, que ele varia no nível social, é sempre algo mais elevado. Agora partindo para o outro ponto que eu falei que ia analisar, é referente ao perfil urbano, né? Ao planejamento urbano, que é bem reconhecido pelo planejamento urbano, não necessariamente porque ela tem uma malha viária tão regularzinha, a gente percebe que tem esquinas e ruas sem saída e rotundas e coisinhas assim, é uma coisa mais orgânica de certa forma. Eu imagino
que a malha de ruas aqui seguiu mais ou menos o que tinha se estabelecido nas primeiras ocupações, né? Claro que com lotes bem maiores, pensando que isso aqui eram terras arrendadas, terras de agricultura alocadas, faz sentido os lotes serem maiores também, né? Tem uns lotes que são muito grandes, aquela coisa toda, né? Mas o que eu ia falar do perfil urbano, do planejamento urbano, é em relação a isso aqui, né? A arborização, as calçadas confortáveis, a calçada que a gente tem espaço não só de passeio, mas de canteiro para o lado da rua, onde tem poste, placa, meio fio, boca de lobo, coisas assim, e também um espaço mais para perto do lote, do alinhamento predial, que chama, né, o alinhamento do lote, que é um espaço de jardim, um espaço de paisagismo, um espaço mais confortável, e isso faz diferença na biodiversidade local, né? A gente percebe que muitos estilos, muitas espécies de plantas diferentes aqui, ó, tem uma araucária no passeio. Onde que você vê isso agora em Curitiba? É muito difícil, né? Mesmo que não possa cortar as araucárias, é crime ambiental, mas é muito difícil da gente ver a flora local tão bem integrada no passeio, na rua, né? Olha aqui que bonito. É interessante. As floreirinhas. Aqui, se eu não me engano, é o Bosque Portugal, que é uma característica também do bairro Jardim Social, que é a presença desse bosque, que é além de um parque, né, de um bosque urbano, um respiro, uma área de preservação, mas ele é também um memorial da colônia argelina que tinha aqui nessa região em Curitiba. Argelinos, os portugueses que se assentaram aqui, que migraram de Portugal para o Brasil e se estabeleceram nessa região, né? E aqui também segue o mesmo padrão de casas, algumas bem estilinho americano, norte-americano, sabe? Tipo aquela ali, ó. Barbaridade. Tem até um pináculo ali. Será que é onde está a caixa d'água? É bem provável, né? E tem esse telhaducho, é uma construção américo-germana, né? Com essas telhas, com essas várias águas e esse telhado super pontudo. Enfim, não sei qual que é a fita dela. Olha aqui, espaço de parquinho, mesmo que hoje não tenha ninguém. O que é estranho, né? Um sabadão. Não sei se o pessoal não usa aqui. Enfim, não sei. E olha aqui, que região arborizada. Fala a verdade, eu nem sei se aqui já é o bosque, tá? Rapaziada, vocês acreditam que aqui nem é o bosque ainda? É só realmente uma área arborizada, tipo um parque linear? Tá muito interessante, né? Bom, já cruzamos aquela pontezinha e daí vamos caçar esse bosque, vamos em direção a ele. O que eu queria mostrar é isso aqui, velho. Olha que doideira, mano. Mano, que isso, velho? Casa Prates. Se liga essa arquitetura. Ali tem uma placa, casa projetada pelo arquiteto Eli Loyola Borges Filho. Mano, olha o naipe. Super rebuscada, super diferente, né? Parece uma arquitetura meio polonesa, uma coisa meio leste europeu. Parece, cara, que interessante. Tem todo esse desenho de telhado diferenciado. Vamos dar a volta nela, tentar ver mais um pouquinho. E está à venda, hein? 404 metros quadrados. Vou deixar a plaquinha aí. Quem se interessar pode entrar em contato e falar que foi indicação minha. Pode crer? E o que isso mostra pra gente, pessoal? Que casa que tem projeto de arquitetura nesse nível é lugar... quer dizer, me errei. Bairro que tem arquitetura nesse nível é bairro de classes não só de poder aquisitivo elevado, mas também de poder intelectual.
né? É um bairro formado por pessoas que tiveram ensino ou que tiveram a oportunidade de fazer um curso ou de se especializar em alguma coisa, né? Porque uma coisa é você ser só rico, uma coisa é você ser rico e ter capital cultural, e ter capital literário, né? E a arquitetura é um grande espelho disso. A gente consegue perceber se essas famílias, se essas pessoas, elas têm essas características, sabe? Se elas são só ricas ou se ela tem esse capital, essa rede, sabe? Não sei se vocês conseguiram entender o que eu falei. É o grande questão tipo de casas de condomínio, sabe? De um Alphaville, coisa assim. Não sei se já ouviram essa discussão, mas tem um seguinte lance, que se você pega casas de Alphaville, que são esses condomínios de classe alta, tem muitas casas iguais, assim, sabe? Aqueles pombais, aquelas casas que parecem grandes caixotes e coisas assim, e que não necessariamente têm valor arquitetônico. Elas têm valor econômico, elas são casas muito caras, de milhões, assim, que tem muitos itens caros e tecnologias da construção muito contemporâneas, mas ela não tem um valor estético, arquitetônico, cultural, assim, sabe? O que mostra que teve... e não que eu tô tentando ser um elitista de pensamento, assim, sabe? Mas é que mostra que tem classes, assim, sabe? Que o dinheiro sozinho, ele não só adianta para dar valor cultural ou valor estético para alguma coisa. Olha só, um riachinho. Me parece um riachinho bem limpo, tá? Deixa eu mostrar aqui embaixo. Olha só. Que coisa, eu jurava que era o bosque. A ponte bem firme, chegamos aqui em outra rua e vamos continuar nossa caminhada. Aqui realmente não escapa também dos famosos geminados. Eu imagino, aí bem naquele estilo norte-americano, né, da casinha. Eu sinceramente acho que não funciona muito esse estilo aqui para Curitiba. Eu acho que ele peca em algumas condições bioclimáticas, né? A gente tem que lembrar que Curitiba, por mais que faça frio, ainda é uma cidade que faz muito calor, né? E é uma cidade muito úmida e que precisa de ventilação, precisa de aberturas, precisa de janelas grandes, né? E às vezes essas casas não trazem isso, são casas que são muito fechadas. Ali tem uns predinhos e eu imagino que aqui onde tem essas casinhas aqui, esses geminados, provavelmente era uma mega casa, uma mega mansão, um terreno grande que deve ter sido vendido e daí loteado, parcelado ali pelos herdeiros ou pelo novo proprietário, né? Que essa é a tendência também dessas casas. A gente viu ali espero que aquela casa que a gente viu da esquina não seja demolida, ela tem bastante valor arquitetônico, cultural e tal. Mas é a tendência nesses lugares. A gente viu lá no bairro Vista Alegre que acontece a mesma coisa, né? As mansões, aquelas casas gigantescas, ninguém mais mora nelas, né? Viram uns elefantes brancos no meio da cidade, no meio do bairro, e que em alguma hora ou outra eles dão espaço a novos empreendimentos imobiliários. Virei aqui na rua México, ainda no Jardim Social, e eu achei ela muito interessante para mostrar como a arborização aqui é boa. Olha, a rua aqui tá quase que 100% sombreada, se liga. É uma rua também coletora, uma rua de duas faixas de mão única, então de um movimento considerável. E olha o tamanho das árvores, o tamanho das calçadas. Então muito interessante, isso mostra que o bairro realmente tem ele confirma essa fama de arborização, de planejamento urbano, de calçadas generosas, mesmo que essa esteja um pouquinho abandonada. Muitas dessas casas também acabam virando escritórios, né? Elas são muito grandes,
e as famílias vão diminuindo, não vão comportando mais, não vão tendo mais dinheiro para manter uma casa dessas. E daí vira também em algum momento escritório, clínica, para atender o bairro. Mas algumas ainda seguem bem imponentes. Se liga isso aqui. Ai, barbaridade. Rua México. Toda rebuscadinha. Uma portona ali de madeira. Isso é, mas sempre muito fechadas pra rua, né? Obviamente a segurança sempre é uma questão nesses bairros. Bom, vamos seguindo aqui nossa caminhada. E o que você está achando do bairro Jardim Social? Era o que você imaginava? Para mim era mais ou menos o que eu imaginava. Um bairro muito diverso em termos de arquitetura, de casas, e um bairro muito bonito. Uma coisa que eu tenho que dar o braço a torcer é que é um bairro muito gostoso, assim, sabe? Não só por causa da arborização urbana, mas ele tem um clima gostoso, ele tem um clima de tranquilidade, ele tem um clima de paz, assim, e mesmo assim, ele está muito bem conectado com o centro de Curitiba. Tem um fácil acesso aí à Nossa Senhora da Luz, que é uma avenida super importante que liga o bairro, liga o Bacaxeri também, de certa forma, o Gulang, a linha verde, a Vitor Ferreira do Amaral, que daí vai ligar o centro, enfim. É um bairro que quem mora não está isolado assim do mundo. É uma construção aqui ao vivo. O pessoal tá aí. Estão peleando. Estão arborizando. As casinhas. É um padrão. Olha essa casa aqui, ó. Parece aquelas vilas italianas. No alto da colina, entre matos e árvores. Nem tava mostrando direito aqui. É isso aí, amigos. E aqui estamos chegando provavelmente naquela mesma rua que eu falei que era uma coletora principal no começo do vídeo. Provavelmente é ela. Vamos chegar até a esquina, dar um look. Olha aqui, eu nem tô percebendo, cara, mas tem... É que tem... Ah, aqui, ó. Deixa eu explicar. É que eu vi várias dessas grintas no chão. Eu fiquei procurando, pô, de onde que tem araucária aqui. E aqui, ó, no terreno mesmo, uma baita araucária. Imagina um jardim de casa, uma araucarinha. Que delícia. Que coisa boa, gente. Hoje tá muito calor. Meu Deus do céu. Então é mais do que bom um bairro arborizado. Amigos, agora sim, ó. Aqui descendo a rua Fagundes Varela, tem ele, ó. Bosque de Portugal, implantado em 94. Homenageia a língua portuguesa. Escoteiros. Bom, vamos andar mais um pouquinho, ver se tem alguma entrada do bosque aqui. Olha, ó, tem uma pracinha. Bom, a gente vai até a pracinha, dá uma olhada no bosque e a gente finaliza o vídeo por aqui. Se você está gostando desse vídeo, não acabou ainda, calma, olha a timeline. Não esqueça de deixar o like, como eu comentei no começo, mas é muito importante que você deixe a curtidinha e deixe o comentário. Eu gosto muito de vídeos que tem muitos comentários. Fico contente que o pessoal engaje e tudo mais, né? Então isso me ajuda demais e vamos lá, segue. Ó, aqui ainda mantém, claro, todo o bairro tem diferenças ali de uma rua que tem uma casa, tem casas maiores, uma rua que tem casas menores, mas todo ele mantém o mesmo padrão, né? Se liga. E casas no geral antigas, né? As casas novas que a gente vê, elas já são menores também. Elas já seguem um esquema mais de casas geminadas, de sobrados, porque economicamente é mais viável. Ó, essa aqui é a entrada do bosque. Hoje eu não vou entrar no bosque, tá? Que o foco é mais urbano. E olha essa casinha aqui. Mano, muito leste europeu, né, mano? Parece uma casa de um rico comerciante da Romênia. Parece. Mas é legal, achei interessante. Uma casa de história, uma casa com grande valor histórico. Ela conta
Vou falar repetir a palavra pela terceira vez. Ela conta uma história pela arquitetura. Muito legal. E aqui a gente tem esses marcos, esses pilares que são dos países lusófonos, os países falantes da língua portuguesa. Vamos ver quais são. E daí encerrado. Então a gente tem da direita para a esquerda Moçambique, Angola, Brasil, Portugal, não sei quem tem ali, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Ah, quem que ficou escondido atrás da árvore, mano? Cabo Verde, glorioso Cabo Verde. É isso aí, ó, uma pracinha, Bosque de Portugal. Aqui a gente até consegue ver um pouquinho do bosque, o pessoal andando ali. Realmente o grupo de escoteiros vai fazer alguma coisinha, alguma dinâmica. Cara, muito bonito, né? Bosques são respiros. Olha o cantar do pássaro. Bom, ele parou bem na hora. Mas ó, animais. Enfim, muito bonito. Muito bonito, parabéns, Bosque de Portugal. Amigos, então esse foi o nosso vídeo aqui no Beraldo Anda sobre o Jardim Social, esse bairro que começou, tô aqui dentro do bosque, falei que não ia entrar, mas menti. O bairro que começou lá como Morro do Querosene, uma zona rural de Curitiba, onde pessoas sublocavam as suas terras, arrendavam terras para o cultivo, para as plantações, para os pequenos comércios, e ali a partir da metade do século passado, século XX, ele foi mudado. Ele teve um planejamento urbano, ele começou a ter casas maiores, os novos ricos da cidade de Curitiba começaram a se estabelecer por aqui, a sociedade, os membros da sociedade civil curitibana começou a habitar nesse local, construir suas casas, contratar arquitetos, e daí mudou todo o estigma do bairro, ou só confirmou, ou só reafirmou o estigma do bairro, que antes tinha um nome mais pejorativo, entre aspas, né? E daí virou o Jardim Social, o Jardim da Sociedade Curitibana, e é um lugar realmente muito bonito, de grande valor, que tem que ser conservada essa arborização, esse bosque, as casas de grande valor arquitetônico que a gente vê por aí, cultural e histórico, e que ainda é um bairro em renovação, um bairro que está se desenvolvendo, pessoas vêm para cá, pessoas saem daqui, novas construções são erguidas, enfim, é um bairro muito interessante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê nos próximos. Até breve, falou!